Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno. O Acorda Vascaíno todo dia bem cedinho, essa resenha minha com vocês, que legal. Dê a sua curtida, espalhe o link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avise que a gente tá aqui, que o Acorda Vascaíno tá todo dia de manhã. E um detalhe, hein? Você que quer fazer uma parceria também com o canal Ave Mais, entre em contato conosco. Tá aqui, ó, o Acorda Vascaíno, limpinho, limpinho. É só você procurar a gente e vai ser um prazer estabelecer essa parceria. O meu papo hoje é sobre julgamento, sobre tribunais. Eu não sou muito afeito à questão envolvendo política e, enfim, não gosto de política de clube, política partidária, até me chateio às vezes com isso, porque sou cobrado muito por isso. E, enfim, é algo que vem já de berço. Meu pai também não era uma pessoa muito ligada à área política, era um cara muito mais do papo, da conversa, da política nossa, do dia a dia. Mas a política partidária, a política de influência, tudo isso sempre, na cabeça do meu pai, sempre foi uma coisa assim que não deveria existir. E eu sempre concordei com ele. Eu acho que não há nada na vida em que a lei e o mérito sejam mais importantes. Mas a gente sabe, né? A questão do QI, do quem indicou. Quantas vezes a gente não consegue saber que um amigo entrou numa situação ou porque tem que ter uma indicação de alguém e isso parece ser normal, parece ser usual. Se você não fizer isso, você não vai conseguir. É algo que realmente sério, eu não consigo entender. Mas a gente tem que conviver. A mesma coisa quando eu entro aqui e digo, curta o vídeo, compartilhe. São coisas que para mim, eu não deveria pedir a vocês. Eu acho que se vocês gostam, se vocês acham o papo interessante e querem que outras pessoas vejam, pô, pega esse link aqui, ó, vê lá esse papo bem legal, cara. Pô, esse cara é maneiro, ó, dá uma curtida aí, dá um like nele. Pô, esse cara é um mala, não gosto dele, vou dar um dislike. Mas só que isso eu acho que tem que ser espontâneo. A mesma coisa de você ganhar uma oportunidade, você ter uma oportunidade, você buscar uma oportunidade por conta de política. É claro que referência é diferente. Você ter uma boa referência, você ter alguém que diga, olha, esse cara aí é legal, esse cara trabalha bem, é diferente. Isso é referência, não é política. Política é você não ser melhor do que o outro e através de um lobby, de um amigo, você estar no lugar daquela pessoa ou vice-versa. E por que eu estou colocando isso? Porque é algo que me incomoda demais. Eu, quando eu era mais novo, o meu pai, engraçado estar citando tanto meu pai aqui, não fosse ele o maior exemplo que eu tenho de vida, o meu pai me dizia assim, Flávio, eu acho que você deveria ter sido advogado e não comunicador. Porque eu sempre tive vontade de ler sobre leis e me inteirar. E eu sempre fui uma pessoa muito justa nos meus julgamentos. Sou muito justo, consigo ser muito imparcial em coisas importantes, consigo segurar a minha emoção, só não seguro para o Vasco, mas para a minha emoção em vários assuntos, em vários aspectos. Procuro ser centrado, até porque, como eu já disse aqui, é algo que eu aprendi nos meus estudos, de que não há espaço para que o jornalista seja notícia, para que o jornalista tome partido, né? A gente vê uma reclamação grande por parte do público quanto a emissoras que falam de A, falam de B, defendem A, não gostam do Vasco, não gostam disso, não gostam daquilo, esses gostam. E isso é uma coisa que eu admito para vocês, me incomoda muito, porque eu acho que o jornalismo ele não tem que ter lado, ele tem que ter indicação, né? E eu fiz a área de comunicação porque eu gosto. Mas meu pai dizia, olha, vá pelo direito, né? E eu queria até em alguns momentos seguir, mas resolvi indo pelo lado esportivo, sempre fui muito maluco por futebol. Mas o direito é algo que me fascina muito em certas situações, em julgamentos, ver filmes de julgamentos de pessoas que são presas injustamente, ou então de serial killers, enfim, que são julgados. Gosto muito, acho muito interessante. Mas confesso a vocês que o tribunal esportivo, para mim, é cansativo. É cansativo porque eu acho que ele faz de tudo menos julgar.
há uma tentativa gigantesca de política, de melhorias e de vamos tomar um chopp depois, vamos tomar um café agora, você foi meu professor, você foi meu amigo. Enfim, eu vejo, por exemplo, os julgamentos do Vasco. O doutor Marcelo Jucá, que é o advogado do Vasco, que é brilhantíssimo, brilhantíssimo. O doutor Marcelo Jucá foi presidente do TJD aqui no Rio de Janeiro e foi gente importante no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, professor, lecionou muito, deu muita aula para muita gente, indicou muita gente que está aí, os quadros do tribunal têm se renovado, né? E o doutor Marcelo Jucá, quando vai julgar, ele é quase que recebido com aplausos, com flores. É uma ode ao doutor Marcelo Jucá. Que para o Vasco é até interessante, mas se você for pensar, talvez não seja em todos os instantes, porque pode ter gente que se incomode, pode ter gente que não veja ele com olhos de amigos, de repente com olho de inveja, de repente porque ele tomou o lugar de alguém, eu queria ser presidente do tribunal e você foi. Então também você ser muito conhecido tem o seu lado positivo, mas tem um lado perigoso também. E eu estou colocando isso porque esse julgamento de quinta-feira, hora marcada, o Sport pediu ontem o adiamento, que me parece ser algo assim, inodoro, incolor e insípido, porque a punição o Sport vai receber. Eu gostaria só de entender o porquê de pedir o adiamento por conta de interferir na rodada do domingo. Ora bolas, vamos pensar com cabeça, que é feita para isso. Duas situações. Primeiro, que o julgamento está marcado e foi marcado já numa data diferente do jogo Cuiabá e Ceará, que aconteceram os fatos no mesmo dia de Sport e Vasco da Gama. Se está marcado já com uma semana depois, por que adiar? Ah, mas vai interferir no campeonato. Tá, vai interferir no campeonato, mas a lei não se cumpre. Então quer dizer que pode tirar ponto se não valer nada, mas se valer alguma coisa não pode tirar ponto? Aí que eu discordo. Aí que eu não acho que a justiça seja justa na área desportiva aqui no Brasil. Porque eu espero que o STJD diga não. Como disse ao provimento de efeito suspensivo que o Vasco fez para abreviar a pena de 2 jogos, dada pelo presidente do STJD, o Otávio Noronha, de uma maneira, como eu falei ontem aqui, muito perigosa, porque eu acho que ele abriu um precedente perigoso para se regular, se qualificar a questão de comemoração de gol. Mas tudo bem, não é o caso, apesar de eu achar que isso vai tornar um problema lá na frente. Vai ter fiscal de comemoração de gol. Gente que vai ver um jogador provocando, vai chegar pro ato e vai dizer, olha, bota na súmula, expulsa esse cara. Vai ter pressão para isso. Já tem pressão para pênalti, já tem pressão para falta, já tem pressão para VAR, já tem pressão, vai ter pressão para comemoração de gol. Então, eu vejo o STJD marcando esse julgamento com uma oportunidade ímpar de tirar da minha cabeça e de milhões de torcedores de que ali é uma reunião de amigos. Eu ouvi o julgamento de Cuiabá e Ceará e digo para vocês, eu fiquei muito incomodado com o que eu ouvi. Houve uma vitória por 3-2, apenas pela absolvição do Ceará, apesar de toda a confusão. O voto de Minerva foi dado pelo presidente, que deixou bem claro que tinha pensado muito, mas que usou do argumento de que o Ceará ele acabou sendo prejudicado porque o gol foi do próprio Ceará, o Ceará tinha mais 7 minutos e podia virar o jogo, tinha um jogador a mais. Também falou que a questão do policiamento, o Ceará não tem como controlar o fato do policiamento achar que a melhor medida foi abrir os portões lá embaixo para que os torcedores que estavam sendo atingidos por cadeiras do anel superior das organizadas pudessem entrar em campo e fugir dessa situação. O Ceará não teria nenhum dolo. Mas que, caso contrário, por exemplo, o Cuiabá fizesse o gol e estourasse a confusão, ele não hesitaria em dar o 2-0-5. Só que temos que pensar o seguinte, essa turma é diferente. Essa turma foi a quinta, que é mais dura, mais forte. A quarta turma tem como base algo mais light, o que eu também discuto. Porque eu acho que a justiça, a lei, ela não tem que ter lado, é que nem a imprensa. Ela não tem que buscar puxar por um lado ou por outro. Ela tem que ver a luz fria. Bom, infringiu a regra. Não tinha segurança. O árbitro disse que não conseguiu segurar o jogo, não conseguiu continuar o jogo porque não tinha segurança. O que diz a lei? É 205. É claro. É explícito, é escarrado, não tem discussão. Mas aqui tudo se discute. É o que eu falei lá de trás. Quando eu falei para meu pai,
o direito é muito político. Eu não sei se eu tenho essa paciência. Porque é complicado você imaginar que mesmo estando tudo claro, até o mais leigo, quando lê os artigos, até a gente que não é do direito, mas eu tenho pessoas amigas do direito que me disseram, Flávio, é pulo de 10, não tem para onde correr. A mudança da súmula do Rafael Claus, então foi assim, batom na cueca. A partir do momento em que ele diz que ele não terminou a partida, ele suspendeu porque não tinha segurança, é só você ver, tá na internet. Regulamento Geral de Competições, RGC, CBF. Tá lá, artigo 19 e 20. É bastante claro. A falta de segurança dada pelo árbitro da partida implica na perda do ponto. Então, a gente tem que entender que essa seria a luz fria. Mas é difícil, cara, porque a gente não tem o que falar. Porque a gente não sabe o que falar num momento como esse. O que a gente diz para alguém que está lendo a lei e diz assim, mas espera aí, é claro isso, eles não vão dar. Não, porque tem política. E eu vou ser bastante honesto com vocês. Tomara que eu esteja errado, porque eu quero ver muito vocês felizes. Eu quero muito, cara. Eu quero ver o torcedor do Vasco feliz, orgulhoso, sabe? Aliviado. Expectativa de final do ano, já falei isso pra vocês, eu tô doido pra chegar novembro e dezembro e brindar vocês. Muita informação, correr atrás de contratação, perfil de jogador, quem é, quem não é, como vai montar, técnico. Eu tô doido pra isso acontecer. Não há ninguém mais aqui do que eu com essa vontade. Mas eu tenho uma obrigação comigo, eu não posso enganar vocês. Não posso, eu não tenho esse direito. Não tenho esse direito. Eu compro todas as brigas por você, torcedor. Desde que sejam brigas justas, brigas dentro da lei, brigas que não foram decantadas por bravateiros, por pessoas que não têm escrúpulo. Não me interessa isso. Absolutamente não me interessa nada disso. Eu quero acreditar na regra, na lei, na competência da justiça. E isso para mim é o que vale. Eu não posso achar que a justiça não vale, que a justiça não anda, que a justiça é cega. Não, a justiça ela tem que prevalecer. E eu acho que esse caso é emblemático. O Tribunal de Justiça Desportiva tem nas mãos, doutor Otávio Noronha, a oportunidade de mostrar à comunidade do futebol que, olha, não façam isso, porque o clube de vocês vai ser punido com tantos jogos de portões fechados, vai ser punido com tanto de multa e vai perder tantos pontos. Tem que ser uma punição severa. E volto a dizer, eu tiro a camisa do Vasco nessa hora. E vocês me conhecem, o quão honesto eu sou em relação ao meu clube. Se eu tiver que bater no Vasco, eu vou bater e muito. E muito. Só não sou mal educado e estúpido, mas eu vou bater demais. O Vasco também mereceria perder os pontos caso acontecesse essa situação em São Januário. E quantas vezes a gente não viu isso acontecer? E quantas situações o Vasco passou e sempre foi punido de forma exemplar? Sempre foi. Agora é a hora. Só que agora, doutor Otávio Noronha, agora o senhor tem uma oportunidade ímpar. Porque o senhor pode dar um recado a toda a comunidade que, olha, não me interessa o final do Campeonato Brasileiro. É a lei. Ah, mas vai ajudar um... Não estou interessado. Esse clube infringiu a regra. Ele não conseguiu controlar o seu público. O árbitro fechou. Há um dirigente do clube indiciado por agressão. Um jogador do time também por agressão. Pública, clara, em vídeo. O que o STJD está esperando? O que eles estão esperando? Ah, mas vai interferir no resultado? E o problema? Por quê? Tem que esperar o resultado para dar outro resultado? Não. Isso é um erro. Isso é um escárnio. Porque o que nós falamos para os nossos filhos? O que a gente diz? Quando a gente tem que dizer, olha, isso não vai dar em nada porque fulano de tal é amigo de cicrano. Porque isso não é comum. É a tal da lei que não pega. Lembra que eu falei aqui? Lei não tem que pegar, a lei tem que ser cumprida. Então eu acho que o tribunal tem, primeiro, como fez com o Vasco, negando a questão do efeito suspensivo de 2 jogos dos meninos, tem que dizer claro ao esporte, não, o julgamento vai acontecer, poxa, mas vai dar interferência no resultado final do campeonato? Não me importa. O que tiver que ser feito, será. Vai ser feito. Mesmo que seja não perda de pontos do Vasco. Agora, a gente precisa entender a razão do esporte buscar isso.
Qual é o interesse? É o interesse de 0,04% de chance? Para cima de Moá, não. É o interesse de ajudar alguém? É o interesse porque o Ituano é bacana? Porque o Bahia é da mesma região do Brasil, é do Nordeste? Não quero acreditar nisso. Que o Sport esteja lutando pelos seus direitos. Porque se ele está querendo empurrar com a barriga um problema, ok. Mas tem uma hora que a barriga cansa. Ele vai ser punido, o julgamento vai acontecer. Então, o que eu estou colocando aqui claramente, eu espero que o Tribunal de Justiça Desportiva dê exemplarmente uma punição. Mas como eu disse, eu não estou aqui para enganar para vocês. Eu acho difícil. Acho difícil pela política, não pela lei. Pela lei eu concordo com todos vocês. E discordo daqueles que pensam, apesar de ser razoável, de que se for assim a gente vai para Itu, a gente vai invadir o campo se tiver 0-0 aos 40 minutos. Primeiro que isso não se alardeia. Segundo, que se o Vasco está brigando por uma causa contra um clube que entrou com sua torcida em campo e agrediu jogadores e funcionários do Vasco, a gente não pode fazer a mesma coisa. Não se esqueçam, são preceitos do Vasco. São razões pelas quais nós abraçamos esse clube. Se errado está, errado não seremos. Se eles são errados, nós estamos certos. Nós estamos sempre do lado certo da história. Lembra-se disso? O sistema é sempre contra nós. E ele vai nos alimentar para que a gente caia nessa armadilha. Porque em primeira instância, pode haver a perda do Vasco. Mas aí domingo você faz essa bagunça, você invade o campo, tem a segunda instância no pleito. O pleito pode analisar o caso e dar os pontos para o Vasco. Correto? Como da mesma forma, pode dar os pontos para o Vasco na quinta, no domingo acontecer alguma situação e na terça-feira ou quarta-feira o pleno recorrer e tirar os pontos. E aí? Como é que fica essa situação? Portanto, é calma, torcedor. Como eu já falei aqui, inclusive por ocasião de garrafa jogada no campo, gritos homofóbicos, não dá para se balizar pelo erro. Nós somos o Vasco. O Vasco não é assim. O Vasco é um clube correto. Por mais que as pessoas queiram nos humilhar, nos sacanear, a gente nunca precisou de ninguém para subir de divisão. A gente nunca precisou de ninguém para ganhar campeonato. A gente precisou lutar contra o sistema o tempo todo. Continuemos assim. Assim somos nós. Assim é a história do Vasco. Isso é muito sério. É um pedido que eu faço à torcida do Vasco. Aqueles que vão a Itu, torçam, gritem, empurrem. São 4.000 vozes importantíssimas, como se fossem 40, que vão ajudar muito o Vasco. O Vasco vai conseguir a classificação dentro do campo. Os jogadores têm que resolver esse problema. Já falei isso aqui. O BO é deles. E como o BO é deles, a gente espera que eles resolvam. Agora, fora de campo, deixa que os advogados podem tratar, e são bons. O jurídico do Vasco é muito bom. E não os culpe caso a justiça não lhes dê, porque a política é assim. Talvez o Vasco precise se relacionar mais, talvez o Vasco precise amarrar mais arestas, sabe? Amarrar mais pontinhas, desatar as arestas, melhor dizendo. Isso pode acontecer também. Mas acho que o Vasco hoje é forte politicamente. A presença do Paulo Brax é importante como ex-auditor do STJD, Marcelo Jucá como ex-presidente do TJD e também auditor do STJD, são figuras hoje que representam o Vasco. A doutora Amanda Boré, que é muito competente, que vai ter uma oportunidade de quinta-feira de estar na tribuna pela competência que tem. Tudo isso a gente precisa botar no papel. A gente precisa ter isso como base. O Vasco merece receber os pontos, mas merece pelo erro dos outros. E não porque o Vasco esteja pleiteando, é a regra, é a lei. E mais uma vez digo a você, tapetão, você vascaíno, você não pode repetir isso, porque você está mentindo se você repetir isso. Porque não é o tapetão, é o Sport sendo punido porque ele errou. E a punição é, dentre as muitas que ele vai receber, a perda de pontos. Quem fala isso, tem isso do Vasco. E tem, apesar de toda a situação difícil nossa, como eles torcem contra. Mas a gente vai se encontrar. Eu acredito muito nisso. Não há mal que sempre dure. Agora, nesse instante, a cabeça fria, calma. Vamos a Itu, empurrar o time, botar o time para frente. Para a gente ganhar esse jogo. Para a gente ganhar. A gente conseguir o nosso acesso. Mas vamos esperar o julgamento. E que a política não atrapalhe. Que seja feita à vontade da justiça, da lei. Sem nenhuma interferência. Vamos esperar essa questão do adiamento. Acho que é um absurdo.
será um tiro no pé do tribunal, estará, na minha opinião, maculado, porque adiar para esperar a rodada, por quê? Qual é o problema de interferir na rodada? Qual é o lado desconfortável, como todos os auditores de sexta-feira disseram? O que é desconfortável? É você votar? Mesmo que seja, ou é porque é amigo do amigo, é bacana, é fulano que me botou no tribunal? Chega de política. Menos política e mais prática. Se fala muito de política nesse país, de políticas assim, assim, assado. Ação. Onde estão as ações? A gente quer ver a coisa andando. E na justiça desportiva, da mesma forma, a gente quer ver as coisas andando. Precisa que as coisas andem. É muito tiroteio de lá para cá sem a questão oficial. E é isso que eu espero que o tribunal faça e que o Vasco possa ter êxito pela justiça. Mas o mais importante, Itu, domingo, invadir, fazer pressão e o Vasco ganhar em campo. É o Vasco que vai jogar. É o Vasco. E a gente espera que os jogadores entendam que é o Vasco. Deu para entender? É o Vasco que vai jogar. Não é qualquer clube. Daqui a pouco tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, lá no canal Atenção Vascaínos. Eu volto à tarde com o Boletim AV e à noite a gente tem o News ao vivaço aqui na plataforma do canal Atenção Vascaínos. E aqui não haver mais qualquer notícia excepcional. Provavelmente mais à noitinha eu vou estar trazendo um pré-news aqui para você, dando um spoiler daquilo que a gente vai fazer na parte da noite. Grande abraço, um ótimo dia. Fiquem com Deus. Paz. O Vasco vive. O Vasco ainda vive. E o Vasco vai subir. Abraço.